O Brasil capturado. Como o crime organizado se estrutura e seduz. Este é o primeiro episódio de uma série dedicada a desvendar, com a crueza necessária, as causas profundas da degradação moral, social e institucional que consome o Brasil. Vamos examinar, sem rodeios, os mecanismos subterrâneos que sustentam o crime organizado, a corrupção sistêmica e a conivência estrutural do Estado, não como sintomas isolados, mas como engrenagens de um mesmo projeto de poder. A proposta aqui não é apenas descrever o problema, mas diagnosticá-lo com precisão cirúrgica. Cada episódio desta série irá avançar em 3 frentes: a compreensão das causas, a investigação de soluções viáveis e a formulação de propostas concretas para reorganizar comunidades e sociedades inteiras, resgatando valores como integridade, responsabilidade e soberania. Falaremos sobre facções que funcionam como estados paralelos, sobre jornalistas que protegem criminosos com a mesma frieza com que leem o teleprompter. O senhor não deve nada à justiça. Sítio de Atibaia. Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. O senhor não deve nada à justiça. Nomeação para a Casa Civil. Denunciado. O senhor não deve nada à justiça. Empréstimos do BNDES. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Terreno do Instituto Lula. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Propina da Odebrecht. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Compra de aviões caça. Réu. O senhor não deve nada à justiça. MP das montadoras. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Quadrilhão do PT. Réu. Bate, vai, bate com a bunda no calcanhar. Vai, bate com a bunda. Sobre políticos que são cúmplices diretos de grupos armados e sobre os mecanismos psíquicos e culturais que permitem que tudo isso seja tolerado, aceito e até celebrado. Mas vamos além. Mostraremos também como o colapso da razão e da responsabilidade individual tomou formas grotescas e simbólicas. Adultos que se identificam como gatos, cães ou criaturas fictícias, pessoas que adotam bebês reborn, bonecos de silicone, e os tratam como filhos reais, exigindo dos demais o mesmo reconhecimento emocional. Essa infantilização psicossocial não é trivial. Ela representa o rompimento definitivo com a maturidade, a negação do real e a fuga das responsabilidades inerentes à vida adulta. É a evidência viva de que a sociedade perdeu a conexão com a verdade e abraçou o delírio como direito. Se não enfrentarmos essa realidade com coragem, honestidade e ação organizada, nos restará apenas a condição de reféns. Reféns de um modelo de civilização que já apodreceu por dentro. Mas, se decidirmos encarar a verdade, este pode ser o primeiro passo para a reconstrução de algo que ainda valha a pena ser chamado de país. Diante do inegável e acelerado declínio cultural da civilização ocidental nas últimas gerações, faz-se inevitável a pergunta: como chegamos a esse ponto? Como passamos do amplo horizonte vital das antigas civilizações a essa espécie de sentimentalismo mesquinho e narcisista? Em busca das raízes da nossa crise atual, James Burnham analisa as definições antiga e moderna da ideologia progressista, mostra suas características, crenças e mazelas, e conclui que as tendências suicidas ocidentais residem não tanto na falta de recursos ou poderes militares, mas na erosão dos fatores intelectuais, morais e espirituais da sociedade ocidental. A análise que o autor faz das deformações atuais de ordem moral, existencial e política se prova quase profética, pois não se limita a atacar o comunismo, mas aponta muitas faces do totalitarismo e critica a possível revolução administrativa, que tem por objetivo banir a liberdade em nome da eficiência e do controle burocráticos. Muitos concordarão, outros terão um acesso de fúria desvairada,
Mas ninguém poderá ignorar a amarga profecia de James Burnham. O esquerdismo é a ideologia do suicídio ocidental. O que faz um homem comum, trabalhador, virar um criminoso de colarinho branco. Como um jornalista que vive no país onde trabalha, que tem filhos e família, decide silenciar diante de um escândalo, ou ainda apoiar narrativas que sabe serem mentirosas e prejudiciais ao país. Como a corrupção não apenas nos rodeia, mas vive dentro de nós. A cena de William Bonner se dirigindo a um ladrão condenado e inocentando-o para todo o Brasil de forma entusiasmada ficará registrada na história vergonhosa do jornalismo. Obviamente, Bonner, que ajuda a manter a imagem imaculada do partido de ladrões que se apossou do Brasil, tem seus filhos fora do território nacional. Ou você acredita que ele repete a mesma mentira do teleprompter na mesa do jantar? Seus filhos, Vinícius Bonnemer e Laura Bonnemer, estudaram na França. Ele em engenharia de computação na élite acadêmica da Telecom Paris, ela concluindo mestrado em gestão internacional de recursos humanos na Grenoble École de Management. A única filha a permanecer no Brasil foi Beatriz Bonnemer, mas certamente com as portas abertas para deixar a República das Bananas quando bem entender. Ou seja, é comum que aqueles que se vendem aos regimes corrompidos que se espalham pelo mundo depois de colherem os frutos do dinheiro sujo e da podridão moral, abandonem o mesmo país que ajudaram a destruir. Intelectualmente prostituídos, vivem da manipulação e depois fogem das cinzas que produziram. No Brasil, a corrupção não é só uma prática, é um sintoma. Um reflexo de um corpo social adoecido que criou mecanismos psíquicos profundos para justificar o injustificável. Dissociação e normalização. Pessoas comuns entram em esquemas criminosos através de um processo chamado normalização da corrupção. Trata-se de um tipo de defesa psicológica na qual o indivíduo compartimentaliza sua identidade. No contexto profissional ou político, pratica atos criminosos. No âmbito familiar e social, preserva uma imagem de moralidade. Essa separação permite que a pessoa atue de forma antiética, sem experimentar culpa consciente, mantendo a autoestima preservada por meio da autojustificação. Essa dissonância moral é tão sofisticada que o indivíduo pode continuar se considerando honesto, enquanto perpetua atos que destroem vidas e nações. Em linguagem acadêmica, é um estado de dissociação neurótica que se instala entre a consciência e os conteúdos sombrios do inconsciente, impedindo o processo de integração psíquica e favorecendo a repetição patológica de desvios éticos. Segundo a psicanalista Marion Minerbo, o que se corrompe não é o indivíduo isoladamente, mas o sistema simbólico que ele representa. Quando uma figura institucional, como um juiz, jornalista ou educador, passa a sustentar simultaneamente duas lógicas contraditórias, uma pública e outra privada, o símbolo que carrega se fratura. A toga vira fantasia, o diploma vira ornamento, a palavra verdade vira ruído. O resultado é um esvaziamento semântico, onde os termos que antes formavam a base da moralidade perdem seu significado operante, isto é, deixam de gerar qualquer efeito na subjetividade. O indivíduo continua falando em ética, justiça, verdade, mas agora essas palavras são como moedas falsificadas. Circulam, mas não têm lastro. A integridade moral, nesse sentido, passa a ser definida como a recusa radical em sustentar essa duplicidade. Ou se vive segundo os princípios que se representa, ou se renuncia à máscara pública. Só assim se preserva a autoridade simbólica. A mídia, essa vestal do cinismo nacional, tornou-se um dos pilares mais sólidos da corrupção. Deveria formar opinião pública, fiscalizar o poder, defender a verdade. Em vez disso, virou cortina de fumaça para quadrilhas políticas
e megafone institucional do crime com terno e gravata. Grande parte da população brasileira, pouco afeita à leitura crítica, assiste passivamente aos telejornais apresentados por figuras com expressão séria e tom de falsa indignação. Acreditam estar informados, quando na verdade são conduzidos por roteiros cuidadosamente alinhados aos interesses dos donos do poder. Os comentaristas que se apresentam como analistas políticos, muitos com vocabulário limitado e lógica de quinta série, defendem com convicção teses risíveis e evidentemente criminosas. E o fazem sem corar, pois sabem que seu papel é disfarçar a lama com pó de arroz. Os grupos Globo, UOL e congêneres já não são imprensa. São departamentos de relações públicas do consórcio político-criminoso que se apossou do Estado. Recebem dinheiro público para manter a pose de isenção, enquanto reproduzem narrativas oficiais cheias de furos, omissões e contradições. O brasileiro médio que rouba por necessidade ou oportunidade, ao assistir ao noticiário da Globo e congêneres, conclui algo simples e brutalmente lúcido. Ou esses caras são idiotas ou são companheiros. E ele está certo, porque os fatos berram, não apenas saltam, aos olhos, mas a verdade jamais chega aos microfones. No escândalo recente da fraude no INSS, por exemplo, qualquer cidadão com 2 neurônios conectados percebe, com a clareza de um soco na cara, o envolvimento direto do governo Lula, parlamentares sedentos por emendas, instituições que fingem regulação e, claro, os sindicatos, esses eternos braços sindicais do esquema petista travestido de democracia popular. Mas os jornalistas, esses não enxergam nada. São marionetes patéticas, títeres de aluguel que fingem análise enquanto leem cartilhas. Preferem olhar para o teto, enrolar a língua, fazer caras e bocas e usar termos burocráticos vazios, como se o problema fosse técnico, e não uma cadeia de crimes acobertada por conveniência política e covardia moral. Fingem neutralidade enquanto servem o banquete do crime com gravata e maquiagem HD. Essa omissão é estratégica. Ela valida o crime. Ela dá ao ladrão o recado mais perigoso de todos. Continue, estamos com você. A verdadeira revolução é interior e começa com integridade moral e coragem psíquica de enfrentar a própria sombra. Vamos dissecar agora a estruturação das organizações criminosas. As organizações criminosas no Brasil, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, operam com estruturas hierárquicas complexas, verdadeiros sistemas empresariais do submundo, com divisão de tarefas, setores de logística, contabilidade, segurança interna e relações públicas. Não há mais espaço para o bandido amador. Esses grupos funcionam como grandes corporações, só que armadas, letais e desprovidas de qualquer compromisso com a legalidade. O Comando Vermelho, por exemplo, que surgiu no presídio da Ilha Grande durante a ditadura militar, cresceu inspirado nas táticas de guerrilha aprendidas com presos políticos e se moldou em um exército disciplinado que, em vez de lutar por causas ideológicas, consolidou um império do crime movido por cocaína, armas e poder territorial. Carlos Amorim, em sua obra Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado, denuncia esse crescimento como fruto da associação entre marginalidade, omissão do Estado e degeneração moral da elite política. O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, não é apenas um grupo de bandidos. É uma estrutura paralela que governa parte do território brasileiro, com leis próprias, justiça própria e até política social. Controla comunidades inteiras, impõe a ordem, distribui alimentos, paga pensões às viúvas de comparsas mortos e mantém um sistema de assistência que envergonha a atuação do Estado. Segundo o livro, o Comando Vermelho conta com milhares de homens armados e dezenas de milhares de pessoas ligadas diretamente ao tráfico, totalizando mais de 300 mil indivíduos que, de alguma forma, sobrevivem graças ao crime organizado. O tráfico sustenta escolas de samba, igrejas, postos médicos improvisados e até escolas, não por altruísmo, mas por necessidade estratégica. Para se manter, o império do crime precisa de estabilidade e aceitação popular. A favela vira feudo e o traficante, senhor feudal.
A Lei nº 12.850 de 2013 define organização criminosa como a associação de 4 ou mais pessoas, estruturada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais. Mas o que essa definição não revela é o grau de inserção social e o poder simbólico dessas quadrilhas, que não operam apenas pela força, mas também pela sedução. O jovem favelado vê no traficante uma figura de sucesso, respeito e poder, exatamente o que o Estado nega a ele. A entrada de indivíduos em organizações criminosas pode ser explicada por diversas teorias sociológicas e psicológicas. A teoria da associação diferencial, de Edwin A. Sutherland, propõe que o comportamento criminoso é aprendido através da interação com outros indivíduos que já praticam crimes. A exposição contínua a valores e comportamentos criminosos aumenta a probabilidade de adoção desses comportamentos. Isso se agrava em contextos onde a criminalidade é não apenas tolerada, mas celebrada como resistência e sobrevivência. Além disso, fatores como desigualdade social, ausência de políticas públicas eficazes, sensação de impunidade e uma cultura de esperteza amplamente disseminada reforçam a adesão ao crime como estilo de vida. No Brasil, a marginalidade é muitas vezes romantizada. A figura do bandido bom é um arquétipo midiático que encontra respaldo na falência do sistema judicial e na hipocrisia moral de setores do poder. A cultura do jeitinho brasileiro é o primeiro estágio de um código de ética corrompido. Do favorecimento pequeno à corrupção institucionalizada, o desvio torna-se um método legítimo de ascensão social. E quando as instituições políticas também se mostram compradas, cúmplices ou acuadas, a diferença entre o deputado e o traficante passa a ser apenas estética. Ambos controlam seus territórios. Ambos mantêm seus exércitos. Ambos operam esquemas de poder. Assim, o crime organizado brasileiro é, na verdade, um fenômeno híbrido, que mistura elementos de milícia, máfia, partido político, culto religioso e megacorporação. E a sua expansão é proporcional à falência das instituições que deveriam combatê-lo. Como Carlos Amorim bem sugere, não se trata mais de combater criminosos com táticas policiais. É preciso uma reconstrução profunda da moralidade pública, da estrutura social e da própria ideia de Estado. Caso contrário, em breve, teremos bancadas do Comando Vermelho no Congresso e seus líderes celebrando carnaval em camarotes com políticos e empresários, como legítimos representantes da nova ordem criminal brasileira. Recentemente, os Estados Unidos pressionaram o governo brasileiro para que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas. A justificativa? Essas facções não apenas traficam drogas, elas fecham ruas, queimam ônibus, executam dissidentes, aliciam crianças, dominam territórios inteiros, corrompem agentes públicos e impõem um verdadeiro regime de terror em áreas urbanas. Não é exagero afirmar que, em muitos aspectos, agem como grupos terroristas de fato, controlam populações pela força e pelo medo, eliminam adversários, utilizam táticas de guerrilha e estabelecem uma doutrina de domínio baseada no silêncio e na submissão. Apesar disso, o governo brasileiro se recusou a acatar a proposta, alegando que, juridicamente, a lei define terrorismo como ato motivado por razões políticas, ideológicas ou religiosas, o que deixaria PCC e Comando Vermelho fora do enquadramento legal. Mas será mesmo uma questão técnica? Ou seria medo das consequências diplomáticas, ou pior, da exposição do grau de simbiose entre facções e setores do próprio Estado? A negação da classificação levanta suspeitas. Afinal, se grupos armados que fecham ruas, matam opositores e controlam territórios urbanos com violência não são terroristas, então o que são? Uma organização que coopta crianças, queima corpos, infiltra o sistema político e judicial e declara guerra ao Estado só pode ser vista como inimiga pública de qualquer nação civilizada. Não reconhecê-la como tal é aceitar a barbárie como parte da paisagem nacional, um pacto silencioso entre o crime e a covardia institucional. Se você gostou do conteúdo, apoie o canal, inscreva-se e dê seu like. Se gostar de música, inclua nossas músicas. Links na descrição, na sua playlist do Spotify.
Música faz bem para a nossa saúde mental. Grato por assistir e até o próximo episódio.